Batalha, igreja espalhada por todo esse país. Desejamos uma boa noite a todos vocês, crendo que mais uma vez, através desse programa, nós poderemos servir de ajuda aos nossos irmãos cristãos espalhados por muitos lugares. O programa A Hora tem chegado todas as terças-feiras, às 20h15. Nós saudamos a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. É sempre uma honra e um privilégio saber que nós estamos pregando, estamos anunciando o Evangelho a pessoas preciosas como você, que tem já se cansado do mundo, está na expectativa de uma vida melhor, de um novo mundo, de uma nova terra. E como companheiro de batalha, como disse João, companheiro nas tribulações, estamos aqui para compartilhar dessa preciosa palavra de Deus, esse Evangelho Santo, que realmente alimenta os nossos corações e fortalece a nossa fé. Quero, nesta oportunidade, enriquecer um pouquinho mais daquilo que você já tem, acrescentar um pouco mais daquilo que você já recebeu, de conhecimento de Jesus Cristo, e também compartilhar desta poderosa promessa que Deus fez para nós nesses últimos dias. É muito gratificante saber que nós fomos escolhidos para sermos participantes do programa de Deus, desse tempo do fim, sabendo que não foi uma escolha nossa, mas Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Algumas coisas que iremos falar baseado na mensagem profética, na Bíblia Sagrada, porque a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. E lembrando que nós estamos vivendo um tempo específico da história da igreja. E disse o mensageiro assim, ele diz assim, eu gostaria que você prestasse bem atenção. Ele disse o que esta era da igreja de Laodiceia seria. Tem um livro especial saindo sobre isso, muito em breve. O Senhor permitindo, vejam, desta Laodiceia, para mostrar que ela já terminou, que ela já está selada ali, e Cristo está do lado de fora. Nunca disse que ele voltou a entrar novamente. Vocês sabem, assim a encontramos hoje, colocando a palavra para fora, exatamente como sempre foi. A forma como Jesus foi colocado para fora da igreja é justamente porque eles colocaram a palavra para fora. Porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, o que eles estão colocando para fora hoje, Cristo, é a palavra para o nosso dia. Os pentecostais receberam parte da palavra e se alegraram com isso. Mas quando a plenitude da palavra foi manifestada, eles simplesmente consideraram ricos e que de nada tinham falta e deixaram para fora o principal, Cristo, colocando para fora da era. Como nós temos aprendido, ficaram com as maçãs e rejeitaram o pé de maçã. Ficaram com os frutos do Espírito, mas rejeitaram o próprio Espírito que tinha vindo para eles, que era a revelação plena da palavra de Deus. Irmãos e ouvintes, nós estamos falando ao vivo aqui da igreja em Curitiba, no Paraná, e na esperança de que
as palavras que forem ditas nesta noite não sejam apenas as palavras de um ser mortal que passa com o tempo, mas que seja a palavra de Deus. E vamos falar de mistérios. Vamos falar de mistérios que foram revelados, prometidos para o tempo em que nós estamos vivendo. E encontramos no livro de Éfeso, ou a carta de Paulo aos Efésios, todos nós sabemos que a influência maior do ministério de Paulo foi na igreja de Éfeso. Praticamente, Paulo foi o seu pastor. Encontramos ele enviando Tito, escrevendo aos Filipenses também. Nós encontramos Paulo escrevendo a muitas igrejas. Mas nós entendemos que, quando ele estava escrevendo a igreja de Éfeso, ele tinha uma profundidade a expressar esta igreja, diferenciado das demais igrejas. Isso porque Éfeso tornou-se a primeira era da igreja. E a influência que estava sobre esta igreja era a influência de um profeta. Por isso, a última era da igreja, Laodiceia, também foi prometido um profeta, um mensageiro, e que a influência desse mensageiro, profeta, traria também uma igreja efesiana. Isso quer dizer, uma igreja que se enquadrava perfeitamente como aquela primeira igreja de Éfeso, onde Deus poderia dar a ela as profundezas da revelação da palavra. E nesse livro nós encontramos vários lugares onde Paulo fala de mistérios. Vamos ver alguns para nós fazermos uma base naquilo que nós queremos colocar para vocês aqui nesta noite. Vamos ver aqui então, aos Efésios, o capítulo 1, versículo 9, nós encontramos Paulo falando. Veja bem, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Paulo, já no versículo 9 do capítulo 1, Paulo já está falando de mistério para a igreja de Éfeso. Encontramos também no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Veja então que Paulo, o profeta, estava desvendando os mistérios que lhe foi confiado a uma igreja que tornaria-se a igreja modelo, a igreja padrão, onde verdadeiramente Paulo tinha a liberdade de ensinar as coisas profundas de Deus, diferente da igreja de Coríntios e de outras igrejas, às quais ele também foi pregador. Ele diz: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, não dos mistérios de Cristo, do mistério de Cristo. Por isso, nós temos a mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, não os mistérios de Deus revelado, porque tudo está concluído em Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Estava escondido, guardado, em muitos séculos estava guardado, manifestado aos filhos dos homens. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas.
Então, aquilo que estava guardado, retido por muitos e muitos anos, ou séculos, mas quando entrou o profeta, o primeiro profeta para a igreja gentílica, Paulo começa a desvendar esses mistérios, entregar para a igreja esses mistérios, concluindo na última era, quando o próprio Deus prometeu um mensageiro para revelar todos os mistérios de Deus. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Paulo, tendo a liberdade de falar à igreja de Éfeso, essas profundezas, mostrando que, no seu ministério, esses mistérios revelados eram importantes para o fortalecimento, para o estabelecimento dessa primeira igreja. Deus, tomando isso também como base, traz nos últimos dias para a igreja efesiana os mistérios revelados para fundamentar esta igreja, para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Ainda Paulo falando aos Efésios, no capítulo 5, versículo 32, ele diz assim: grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Grande é esse mistério. Qual mistério? De Cristo e da igreja. Paulo não esmiuçou, Paulo não dissertou sobre esses mistérios para o seu dia, porque haveria uma mensagem no tempo do fim que traria a revelação e mostraria o grande mistério entre Cristo e sua igreja, quando ele teria esse casamento com a sua igreja, tornando um só. Paulo está ficando aqui, naturalmente, falando do grande mistério entre Cristo e a igreja. No capítulo 6, no versículo 19, Paulo também diz, ele diz assim, a partir do versículo 18, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então nós notamos, meus ouvintes e irmãos, que verdadeiramente Paulo estava preocupado em trazer os mistérios para a sua igreja, porque isso é importante para revelar quem ela é, a sua parte na história, onde ela se encontra dentro da história estabelecida pelo o próprio Deus. Vamos ver, o profeta de Deus, de Malaquias 4, versículos 5 e 6, ele diz assim, Deus respeita a quem for sincero. Pedro disse, ele percebeu que Deus não faz acepção de pessoas, chamando de todas as nações, quando em casa de Cornélio receberam o Espírito Santo. Como foi ao princípio, vê? Deus não faz acepção de pessoas. Vemos a uma pessoa realmente sincera, sinceramente errada. Porém, se é sincero, Deus o guiará à luz em algum lugar. Ele a encontrará, porque Deus está obrigado a fazer. Veja então que a única forma de você estar errado,
e encontrar a verdade, é que nesse erro que você está cometendo, haja uma dose profunda de sinceridade, buscando aquilo que é verdadeiro. Deus então está obrigado a te revelar, a te mostrar, a te encontrar e te mostrar o que Ele tem prometido. Portanto, a nossa preocupação é justamente encontrar os sinceros, ainda que eles estejam errados, mas essa sinceridade para com Deus, Deus o abençoará para que ele possa, então, encontrar o caminho de volta, ou encontrar a verdade para o seu dia. O profeta disse isso na mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. Agora note, quais são os mistérios que nós desejamos que a igreja conheça? Não são mistérios para saber quem é o próximo presidente, o que vai dominar o mundo, é a democracia ou é o comunismo, todas essas coisas, naturalmente. Há grandes homens que podem falar e até prever determinadas coisas da economia, da política, mas Paulo está desvendando os mistérios que traz a igreja a uma condição de submissão a Deus, pelo reconhecimento do que ela é em Cristo Jesus. Nós não sabíamos que éramos filhos de Deus, mas quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós apercebemos desse Evangelho, isto então encontrou em nossos corações uma resposta, um amém, o sim para esta verdade, e desde então nós compreendemos o quanto Deus nos amou, o quanto Deus teve o trabalho de nos procurar e nos esclarecer o caminho para o céu. Agora, note bem, diz o profeta. Depois, em segundo lugar, o Cristo manifestado em você, a esperança da glória. Agora, que bem faria apenas citar isto para você, sem que isso seja revelado para você. Se nós sabemos que o Cristo manifestado em você, a esperança da glória, o que quer dizer isso? Esse grande Deus, manifestado em Cristo, agora, Cristo manifestado em você. Bom, se nós sabemos que era Deus manifestado em Cristo, e agora é Cristo manifestado em você, que diferença há entre você e o próprio Deus? Você é feito carne da sua carne e osso dos seus ossos. Você está no princípio da criação de Deus, porque você foi tirado de Deus do mesmo material, do qual Deus se manifestou em carne. Agora você é tomado do mesmo material. Você diz, olha, nós somos tirados do corpo de Cristo. Mas antes de você ser tirado do corpo de Cristo, você já foi formado no próprio Espírito de Cristo. Porque quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que macho e fêmea os criou. Havia um espírito masculino e um espírito feminino. E quando ele criou a Eva, ele tirou do seu corpo natural para fazer a imagem do homem, a sua companheira, mas quando Deus colocou nesse corpo, ele colocou daquele mesmo espírito que estava em Adão, que era o espírito feminino que foi criado antes da fundação do mundo. Aquele espírito que foi colocado em Eva já existia antes do seu corpo natural estar aqui. Aquele espírito já existia, porque foi criado pelas mãos de Deus antes da fundação do mundo, porque estava em Adão. Olhe, o que uma vez foi o grande segredo de Deus, o grande segredo misterioso em sua mente, está agora colocado nos corações dos crentes, ou seja, o corpo de Cristo. Porque Cristo tem um corpo. Qual era o corpo de Adão? Era Eva, porque a mulher é o corpo do marido, a igreja é o corpo de Cristo. Então, o que uma vez foi o grande segredo de Deus em sua mente, antes da fundação do mundo, agora se manifestou. Pense nisso. Oh, que coisa! Veja, eu estou seguro de que nós não entendemos.
quando o mensageiro estava falando essas coisas, ele disse, eu estou seguro que nós não entendemos. Bem, eu não consigo ver isto da maneira como eu deveria. E eu estou seguro de que vocês não veem, porque naquele tempo, quando ele estava pregando essas coisas, revelando esses mistérios, não era para o seu dia natural, 1963. Era para um tempo quando a semente eleita fosse chamada através de um alarido, ao redor do mundo. E quando essa semente estivesse pronta, ela receberia então a voz dessa trombeta, para manifestar e mostrar todos esses segredos para essa igreja que foi chamada através dessa trombeta. Ele disse, porém o grande mistério de Deus, o que o eterno Deus tinha como um mistério, tem agora sido revelado em Jesus Cristo. Não que será revelado. Tem sido revelado em Jesus Cristo. Logo, transmitido para a sua igreja. O que uma vez estava na mente de Deus, está agora no corpo de Cristo. Então, onde está o mistério agora? Revelado. Não estamos esperando por mais mistérios. O mistério já foi revelado. Nós temos que encontrar onde ele está agora. Porque que ele foi revelado, em 1963, todos os mistérios foram revelados. Os selos foram abertos. Tudo foi revelado. Mas aonde eles estão agora? Onde estão os 7 trovões? Onde está o 7º selo? O profeta está mostrando aonde ele está hoje. Porque eles foram revelados para que ele pudesse encontrar um corpo através do alarido. E quando ele encontrasse esse corpo, ele entraria nele. Assim como no passado, havia a promessa de um corpo, de uma virgem concebendo, para dar à luz a uma criança, e essa criança seria o corpo. Em 1963, Deus estava procurando esse corpo, que seria juntado através do alarido, e nesse corpo, então ele entraria. Então o profeta diz assim, veja, o que uma vez estava na mente de Deus, está agora no corpo de Cristo. Jesus, namorando a igreja, sua noiva, sussurrando segredos para ela. Quem conhece o segredo do marido, a não ser a sua esposa? Encontramos aqui que quando ele estava ministrando essa mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, em 1963, logo depois da abertura dos selos, nós encontramos então que ele disse, veja, Jesus namorando a igreja, sua noiva, sussurrando segredos para ela. Por quê? Ele estava preparando-a para esse grande casamento entre Cristo e a sua igreja. Você sabe como você diz coisas à sua esposa? Você sabe a mocinha com quem você vai se casar. Você a ama tanto que você simplesmente conta-lhe os segredos e a traz para perto de si e a ama, você e tudo. Você sabe como é. Isso é o que Deus, Cristo, está fazendo para a igreja. Está vendo? Ele aí está deixando conhecer os segredos, juntamente ou justamente os segredos. Não a essas namoradeiras, eu quero dizer, a sua esposa. Então, se você acha que não há um casamento ainda entre Cristo e a sua igreja, sua esposa, tornando a sua esposa, é claro que você não vai ouvir esses segredos. É claro que você não vai ouvir o sussurro no seu ouvido, porque isso é algo especial para que Cristo traz para a sua esposa. Esses são os segredos. Esses são os segredos. Se você não se tornar casado com Cristo pela palavra, porque Cristo é a palavra, e você não tornar casado com Cristo, é claro que falar de mistério para você é algo realmente alucinante, preocupante. Mas para a esposa, ela conhece
todos os segredos do marido, e Cristo está sussurrando para sua esposa esse segredo. Você vê? Agora olhe, por ter a revelação de seu segredo declarado a eles por sua graça, como é a graça de Deus, as pessoas, eu sei disto, espero que vocês não pensem que isso soe pessoal, a um bando de gente, ou isto ou aquilo. Mas o segredo que Deus está compartilhando com toda a igreja, se eles tão somente o recebessem. Vê, isso não quer dizer somente eu ou somente você. Quer dizer, a igreja, que ele está tentando entrar nela. Amém. Isso é Cristo tentando entrar nela. E você diz, bem, por que eles não aceitam? Eles não podem receber. Ele disse, novamente, ele disse essas coisas. E como eles poderiam? Porque Isaías disse que eles não podiam ver. Vê, eles sempre têm dito, o profeta Paulo, nos últimos dias, as pessoas seriam obstinadas, orgulhosas, mais amigas dos eleitos do que amigas de Deus, irreconciliáveis, caluniadoras, incontinentes e sem amor para com os bons, obstinadas, orgulhosas, veja, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destas, afasta-te. Então, de quem Paulo está falando? De um povo que aparentemente é religioso, aparentemente são cristãos, mas quando esses mistérios são revelados, mostrados, sussurrados ali, essa piedade desaparece e vem aparecer então a arrogância, o orgulho, negam a eficácia da palavra de Deus, porque o orgulho não lhes permite conhecer esses mistérios que estavam guardados e que agora está sendo revelado aos escolhidos. Então o profeta disse que devemos afastar daqueles que têm a aparência de piedade. E são muitos que nós estamos vendo hoje, apenas com aparência de piedade. Pois esse é o tipo que vai de casa em casa, né? De casa em casa, e leva mulheres nécias, levadas de várias concupiscências, com shorts e cabelos curtos e todos mais, levada de várias concupiscências e dizendo, está tudo bem, eles estão loucos ali, não dê atenção para eles, são fanáticos, são loucos. Nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E esses homens a resistiram, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Pode produzir uma igreja e produzir um grupo de pessoas, sim senhor. Porém, o seu desvario será manifesto. Quando Jesus toma a sua noiva e a coloca aqui em cima e diz, esta é ela, e para longe ele vai com ela. Isso é correto. E o desvario delas será tornado público. Quando? Quando o próprio Jesus separa o seu povo, separa a sua igreja, separa ela, sua esposa, sua companheira, e leva para longe. É claro que aqueles que ficarem o chamarão de loucos, desvairados e tantas coisas mais, mas não importa. Sempre foi assim. Mas esse é o trabalho de Deus. Olhe, ao ter a revelação desse segredo declarado a eles pela sua graça, olhe, quando essa grande revelação, o mistério revelado, lhe é declarado, então você condena todas as coisas do mundo, que é o que nós vimos no domingo passado. Condena todas as coisas do mundo. Agora, quando nós falamos de mistérios, ou quando nós estamos falando de mistérios revelados, nós estamos falando dos mistérios que concernem a nós no tempo presente e as promessas do tempo presente. Não é? Eles estão procurando saber quantas tábuas tinha a arca de Noé. Eles querem saber aonde foi que Moisés passou
com Israel pelo Mar Vermelho. Os cientistas religiosos estão procurando no monte aonde foi que restou uma parte da Arca de Noé. Nós não queremos saber aquilo que ficou para aquele tempo. Nós queremos saber os mistérios que foram revelados para o tempo que nós estamos vivendo, o que nos compete conhecer para descobrir as nossas origens. Ora, o homem está preocupado se ele veio do macaco, ou se ele não veio do macaco, se é o chimpanzé ou não é o chimpanzé. Estão preocupados, estudando, mas eles nunca vão descobrir, porque o elo perdido, eles não conseguem atar mais. Mas nós já descobrimos a nossa origem. A Bíblia Sagrada é o livro das origens, da descendência, da linhagem, e nós temos descobrido porque Deus, nesses últimos dias, prometeu uma mensagem precursora que revelaria todo o mistério de Deus. Apocalipse, capítulo 10 e versículo 7. Mas eles querem saber? Não. Eles querem ficar sempre no Deus que era e no Deus que há de ser. E eles não querem ficar no Deus que é hoje, presente, que tem sido revelado para nós. Veja que coisa maravilhosa. É melhor vocês colocar o seu pensamento para funcionar agora. Abrir os seus corações. Peçam a Deus para revelar isso para vocês. O que eu estou me preparando para dizer. Então o profeta está preparando para que você possa ser revelado para aquilo que ele estava querendo dizer. Quando ele veio, ele cumpriu o que os profetas disseram. Tudo estava exatamente de acordo com as Escrituras. Não havia nada fora de ordem, isso é, a ordem de Deus. Mas para os homens, tudo estava fora de ordem. Nascer numa manjedoura, uma virgem conceber sem estar casada com um homem pobre, levando de um lado para o outro, tudo para o homem estava fora de ordem. Mas se o homem fosse espiritual e examinasse as Escrituras, eles viriam que tudo aquilo estava determinado e escrito por Deus, mesmo nos primeiros livros da Bíblia, já estava declarando todos aqueles acontecimentos. Mas por que eles não puderam ver? É porque o autor da Bíblia não estava neles. Então eles não podiam entender, porque somente o autor da Bíblia poderia desvendar aqueles mistérios e mostrar que aquilo estava perfeitamente bem. Enquanto o Espírito Santo, que estava no mensageiro de Malaquias 4, não entrar no coração de um homem, jamais ele compreenderá os mistérios de Deus, que foram guardados para o nosso dia, e chamará de loucura aquilo que Deus está falando e mostrando nessa última etapa do caminho. Veja, quando ele vier nos últimos dias, nas chuvas tardias de Deus, quando ambas a chuva temporã e a serôdia forem derramadas. Então, aqui está falando de chuva. O que é que traz chuva? Não é a nuvem? Eu nunca vi chover sem nuvem. Você já viu, ouvinte, irmão? Você já viu alguma chuva sem nuvem? Não existe. E a Bíblia está profetizando que havia a chuva temporã e serôdia. Agora, quando as nuvens vieram para trazer essa chuva do tempo do fim, a chuva temporã e serôdia, eles apenas olham essa nuvem e ignoram. Eles não podem ver que a única maneira de nós termos o crescimento espiritual nesse último tempo seria com essa última chuva, ou essas últimas duas chuvas prometidas juntas para o tempo que nós estamos vivendo. Por isso, vocês estão vendo aqui do meu lado, aqui do meu lado esquerdo, ali, vocês estão vendo a nuvem ali. Essa foi a promessa de Deus, que traria a chuva temporã e serôdia. A chuva da planta, a chuva da colheita, veio para trazer exatamente segundo a promessa de Deus. E, no entanto, eles não podem entender, porque isto veio exatamente de acordo com a profecia de Malaquias 4, Apocalipse 10, 7. Veio de acordo com a profecia da Bíblia. Atos capítulo 1,
O mesmo Jesus que vocês viram subir, há de descer da mesma maneira. Ele foi levantado numa nuvem, ele teria que descer também numa nuvem, trazendo o que agora? A chuva da colheita, porque a chuva da planta foi em Pentecoste, mas a chuva da colheita é quando o grão está amadurecendo, é que ele precisa de mais chuva. Então Deus enviou a chuva do ensinamento, a chuva da colheita. Mas quando esta chuva vem para dar o tempo da colheita, eles rejeitam a chuva e eles morrem por falta de água. Eu estou falando do que o profeta diz. Veja bem, quando ambas as chuvas, temporã e serôdia, forem derramadas, ele virá exatamente da maneira que foi profetizado dele. Não da maneira que você pensa, não da maneira que você imagina. Como um teólogo da mensagem, um teólogo da Bíblia, ele virá exatamente da maneira que foi profetizado dele. Haverá luz no entardecer. O que tinha que acontecer, veja bem, o que tinha que acontecer? Emanuel, o mesmo Filho, a mesma luz, o mesmo Deus que veio e habitou em carne com seu povo no dia de Pentecoste, virá da mesma maneira nos últimos dias, pois será a luz do entardecer. Essa luz maiúscula, ele é a luz do entardecer. Quem? Cristo é a luz do entardecer. Por isso Jesus podia dizer, eu sou a luz do mundo. Ele é o sol maior. Mas olhou para o seu discípulo e disse, vós sois a luz do mundo. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estou convosco e estarei em vós. Essa luz, no tempo da tarde, ela encontrou um corpo, uma igreja, uma esposa, que ele adentrou a ela. Ele encontrou caráter nessa esposa, ele adentrou a ela. Agora ela é a luz do tempo do fim. Ela é ele está dentro dela, a luz do tempo do fim. O profeta diz, veja bem, da mesma maneira, o mesmo Deus que veio e habitou em carne com seu povo no dia de Pentecostes, virá da mesma maneira nos últimos dias, pois será a luz do entardecer. O que é isto? Haverá um sinal eterno. Deus conosco, Deus em nós, Deus através de nós, homens e Deus se tornam um. Jesus morreu, sendo que ele deu aquela vida preciosa com a sua decisão. Sim, pois ele deu isto por uma decisão, para que ele pudesse trazer muitos filhos para Deus. Emanuel conosco, o povo da luz do entardecer, isto os atrairia. Nós não podemos ser outra coisa hoje, a não ser Deus encarnado. Como que nós vamos ser Deus encarnado? É porque nós tornamos a esposa de Cristo. E a esposa de Cristo é do mesmo material do marido. Nós saímos de Cristo. Por isso Cristo está em nós. Então nós somos o Emanuel, Deus conosco mais uma vez, o povo da luz do entardecer. Eu estou vendo na mensagem um super sinal. Quando Deus deu o sinal, esse será um sinal. Deus estará habitando em carne. É uma promessa. Deus estará habitando em carne. Ele pensou que aquilo atrairia as pessoas. Isto fez. Pois tantos quanto o receberam, deu-lhes o poder para se tornarem filhos de Deus. Quando é que eles deu poder para tornarem filhos de Deus? Foi quando eles reconheceram que Deus estava em carne. Se você não reconhecer Lucas 17:30, que seria a manifestação do Filho do Homem, que é novamente Deus em carne, de maneira nenhuma você tornará filho de Deus. Porque essa é a promessa do tempo do fim, quando nós reconhecemos, quando Deus deu o sinal. Qual é o sinal? Lucas 17:30. Lucas 21, versículo 25 em diante. A nuvem descendo, o Filho do Homem mostrando ali o sinal. O profeta diz, quando Deus deu um sinal,
não sinais, não cura divina, não milagres, não todas essas coisas. Quando Deus deu o sinal, esse será um sinal. Deus estará habitando em carne. Ele pensou que aquilo atrairia as pessoas. O que é que ele pensou que atrairia as pessoas? Quando ele tornasse em carne, ele atrairia as pessoas. Mas em 1963, na manifestação do Filho do Homem, Deus tornando em carne, Elohim, Deus Todo-Poderoso, tomando uma capa humana, uma voz humana, uma mente humana, para usar e falar ao povo, ele pensou que isso atrairia as pessoas, que tornaria do mesmo material, faria das pessoas filhos e filhas de Deus. Mas o que aconteceu? Eles simplesmente deixaram de lado esse grande super sinal. Eles não aceitaram isso. Ele pensou que aquilo atrairia as pessoas. Isso o fez. Pois tantos quanto o receberam, deu-lhes o poder para se tornarem filhos de Deus. Agora, veja a promessa para nós. Isso está suposto a atrair pessoas na luz do entardecer, quando aquela mesma luz aparece. Vocês notam que a luz no Velho Testamento, de dia era nuvem e de noite era luz. Como nós estamos agora, no 8º dia, passou Laodiceia, como eu li no princípio, Laodiceia está terminada, porque a única luz que havia dentro de Laodiceia foi colocado para o lado de fora. Se foi colocado para o lado de fora, e aquele era Cristo, o Filho do Homem, Cristo, mais uma vez, manifestado, todos nós, crentes, e seguimos a palavra de Deus, sabemos que Apocalipse 18, versículo 4, sai dela, povo meu, foi uma voz pronunciada por um homem, um profeta, prometido em Malaquias 4. Então nós sabemos que essa voz, quando ela diz, sai dela, povo meu, é porque essa voz já estava pelo lado de fora. Ninguém poderia chamar para sair se eles estivessem aprisionados dentro da era de Laodiceia. E quando esse Cristo foi colocado para fora da era, expulso, as trevas, não aceitaram a luz, tiveram prazer nas trevas, como disse Jesus, então Jesus os deixou nas trevas, e ele foi para o lado de fora, e ele bate na porta da era e chama, sai dela, povo meu. O que é que ele está fazendo? Ele está demonstrando que Laodiceia terminou, e que não há esperança para ela, não há mais sinal para ela, não há mais luz para ela. A única maneira de você ter vida é sair fora de Laodiceia, é recebendo o convite para sair para o lado de fora. E se nós estávamos em Cristo desde antes da fundação do mundo, e naturalmente saímos do seu corpo, quando ele morreu no Calvário, nós saímos do seu lado, nós somos tirados do seu lado, quando ele foi expulso de Laodiceia, nós também fomos expulsos com ele de Laodiceia. Ficou a era para os mortos, ficou a era para os incrédulos, ficou a era para não quem crer, mas os que creram e ouviram a voz de Apocalipse 18, saíram para fora e agora estão no 8º dia, que o profeta chama a era da noiva, a era da palavra, a era da revelação plena. Para esses agora, Deus se dá a conhecer, depois que os selos foram abertos, ele se dá a conhecer, como na sepultura, quando ele saiu no 3º dia, na manhã do 1º dia da semana, o 8º dia, ele não se deu a conhecer mais à igreja judaica, aos fariseus, aos saduceus, aqueles que caminharam com ele, aos 7.000 e tantos que ele pregou durante o seu ministério, mas agora ele se deu a conhecer uma classe especial de pessoa que tinha o seu livro escrito no livro da vida do Cordeiro. Por isso agora, quando o livro desce, com os nomes dos eleitos, ele agora se dá a conhecer somente aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, porque os demais serão enganados pela besta. É Deus se dando a conhecer quando? Quando aquela mesma luz aparece. Qual luz? Deus e Cristo são um. Pedro diz, sabei vós que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes,
Deus o fez, tanto Senhor como Cristo. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido. Quem é? Esse mesmo Senhor é Cristo, esse mesmo Senhor é Deus, descendo, porque esse mesmo, disse Pedro, veja bem, sabei vós que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez tanto Senhor como Cristo. Um sinal que falariam mal, mas à luz do entardecer estão aqui. Por que falam mal? É porque eles não são da luz. Não sendo da luz, eles irão perseguir a luz, porque as trevas não têm comunhão com a luz. Desde então, a luz torna-se um problema para eles. Lembra do profeta falando daqueles pássaros que morreram na torre? Eu creio que é na Torre Eiffel, ali na França. Lembra de o Mombrana falando? E ele chegando ali, vendo o guia acompanhando ali, o Mombrana quis saber por que esses pássaros morreram. É porque eles foram atraídos pela luz, e eles vieram com tudo contra a luz, e ali então, o impacto foi tão grande, que eles morreram exatamente ali. Essa luz que Deus abriu para nós, a abertura de toda a palavra, esse clarão, esse sol de justiça, esse amanhecer exuberante, tem trazido um impacto tão grande, que algumas pessoas que buscaram tanto a luz para escapar das trevas, vieram e trombaram com essa luz e morreram exatamente trombando com a luz. Por isso Paulo, ou melhor Deus, tendo um cuidado especial com a semente eleita, advertiu a Paulo, dizendo, Paulo, como é difícil recalcitrar contra a luz, Paulo. Em outras palavras, não vá contra a luz. Não, Paulo. Simplesmente se dobre a ela. Aceite essa luz, porque ela é a sua vitória. Então nós vemos o que está acontecendo agora. Mas as luzes do entardecer estão aqui. Agora, aquilo que era no tempo da tarde, haverá luz. Agora nós vemos que essa luz não é mais singular. Essa luz agora é plural, diz o profeta, na mensagem um super sinal. Mas as luzes do entardecer estão aqui. Quem é esta luz? É aquelas fagulhas que saíram do corpo palavra de Cristo e que agora está brilhando aqui, ali, em todo mundo. Essa luz agora está aqui. E com alguns pássaros loucos, querem trombar com essa luz e não vai produzir outra coisa a não ser morte. Veja bem, como o falecido ministro do Evangelho, quando de primeiro a mensagem pentecostal começou a cair, o falecido doutor Hayward, logo antes dele, eu creio que talvez quando ele estava em seu auge, certo dia, quando o Espírito Santo o atingiu, ele era um poeta, além de pregador. Ele agarrou sua caneta e escreveu isto: haverá luz no entardecer. O caminho da glória você certamente o encontrará. No caminho das águas está a luz hoje, sepultada no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependam-se de todos os seus pecados, e o Espírito Santo certamente entrará. Pois as luzes do entardecer, aí está plural, haveria uma grande luz, mas no tempo da tarde, no final, pois as luzes do entardecer têm vindo. É fato de que Deus e Cristo são um. É fato que Deus e Cristo são um. Deus estava em Cristo, agora Cristo está na igreja. E breve, a igreja no reino restaurado. As luzes do entardecer, se estamos andando na luz do entardecer, o sinal do entardecer, então isto tinha de ser a mesma luz, o mesmo sinal, um sinal eterno. Onde você viu um sinal eterno? Os 7 montes, o nome que estava ali, as 7 letras do último mensageiro, prometido na Bíblia em Apocalipse 10, e também em São Mateus capítulo 16, em Malaquias capítulo 4, olha o sinal eterno. Então, os mesmos sinais seguirão
a luz do entardecer. Vê você isto? Pode você compreender isto? Esta é a mensagem desse tempo. As luzes do entardecer, os sinais do Messias, acompanhando isto, acompanhando a mensagem. As luzes do entardecer estão aqui. Falam mal disto. Eles rejeitarão você, seus irmãos. Quem que vai rejeitar? Aqueles que deveriam ser nossos próprios irmãos, reconhecendo o que Deus está fazendo, a manifestação da sua palavra. O profeta diz: eles rejeitarão você, seus irmãos. Quem o rejeitou? Seus irmãos. Eles gostavam de vê-lo realizar os milagres, mas quando chegou ao Calvário, onde estavam todos eles, quando isso chegou àquele momento crucial, onde Deus, em sua verdade, sua Bíblia, era para ser manifestado, onde estavam eles? Eles voltaram atrás. Amigos, irmãos preciosos, ouvintes, conhecedores da palavra, leitores desta mensagem, não rejeite essa última luz, a revelação plena, que vai nos tirar, nesse tempo do fim, em um rapto, reconhecendo a sua segunda vinda, no monte pôr do sol, a manifestação dele aqui entre nós, Cristo, colocando o seu pé sobre a terra e sobre o mar. E agora o profeta disse que os nossos próprios irmãos nos rejeitariam. Ele disse: eles rejeitarão você. Por que rejeitarão a você? Porque você está na luz e eles estão em trevas e não podem haver comunhão entre luz e trevas. Não pode haver comunhão, disse Paulo. Quem o rejeitou? Seus irmãos. Veja, onde Deus, em sua verdade e sua Bíblia, é para ser manifestado. Onde estavam eles? Eles voltaram atrás. Haverá um sinal que lhes será dado, e esses sinais seguirão. As obras que eu faço, vós também as fareis, até mesmo mais do que essas, pois eu vou para meu Pai. Haverá luz outra vez no entardecer. Esse dia escuro que temos atravessado. Não estamos mais no dia escuro. Nós atravessamos o dia escuro. O último dia, Laodiceia. Nós atravessamos Laodiceia. O profeta diz: esse dia escuro que temos atravessado. Mas por 40 anos, as nuvens têm sido dissipadas. Através da primeira reforma, de trazer a mensagem que Deus e Cristo são um. Que Deus foi manifestado em carne. Ele escolheu habitar em carne humana. E hoje, eles fazem dele algo assentado em um trono. Eles fazem dele algo pré-histórico. Outros querem vê-lo de volta para ser um filósofo. Outros querem fazer dele um profeta. Mas, irmão, ele é Deus em você. Deus manifestado em carne. Amém. Tem dúvida disso, ouvintes e amados irmãos? É uma doutrina herege? Está fora das Escrituras? Eu estou falando do que o profeta disse da mensagem, um super sinal. Mas, irmão, ele é Deus em você, Deus manifestado em carne. Ora, nós temos aprendido do próprio profeta dizendo: um filho de um gato é um gato, um filho de uma égua é um cavalo, um filho de um cachorro é um cachorro, e um filho de Deus é o quê? A não ser o próprio Deus encarnado. Mas quando ele se torna essa luz em cumprimento da palavra, haverá então uma rejeição, porque as trevas não têm comunhão com a luz. Então como? Disse o profeta. Como que isso acontece? Como ele sabia que ele era Deus em carne? Ele disse: se eu não fizer as obras de meu Pai, então eu lhes falei o que é errado. Mas se eu fizer as obras de meu Pai, creiam nelas. E agora, a mesma coisa. A mensagem é revivida outra vez nos últimos dias. A mensagem de quem ele é. O que ele é. Emanuel habitando em você. Quem é Emanuel? Deus conosco. Com as mesmas obras que ele fez. Manifestou-se a si mesmo através de você. As mesmas coisas que ele fez. É a luz do entardecer. Eles falam mal.
É um caminho difícil. Mas a única maneira de você tornar filho e filha de Deus é reconhecendo que ele veio em carne humana. Isto é a palavra do profeta. Eu sei que nem todos poderão dizer amém, mas esta é a verdade. Este é o evangelho. Isto é o que pregamos, isto é o que ensinamos nesses últimos dias para o povo de Deus, nessa preparação final para o rapto que está indo à consumação, porque ele já começou com alarido, com a descida do anjo. O Elohim desceu. Para quê? Para vivificar essa velha Sara, que estava semi-morta, não poderia produzir mais leite, filho, nada. Mas Elohim desceu para revigorar esse corpo que estava morto, porque não havia mais nada de esperança. Deus desceu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. O mesmo Senhor descerá do céu. Ele desceu para vivificar uma igreja velha. Paulo tinha como uma virgem nos seus dias, mas ela envelheceu através da era de Ireneu, de Martim, de Columba. Ela estava perdida, ela estava acabada. Mas, quando o anjo forte desceu, Elohim desceu e tomou essa igreja velha, que não podia mais amamentar um filho, não podia mais gerar, mas Elohim veio e começou a mudar esta velha igreja, e agora ela tem se tornado uma igreja nova, poderosa, vivificada pelo poder da descida desse anjo. Agora, alguém disse outro dia, um ministro batista lá em Tucson, como o senhor pode dizer que Jesus e Deus seriam a mesma pessoa? Eu disse, bem, é muito fácil se você simplesmente deixar a sua própria opinião e ir embora. Ou a sua própria opinião e ir embora e considerar os termos bíblicos disso. É fácil compreender esses mistérios. Você não deixar valer a sua própria opinião, você aceitar a revelação e deixar a sua própria opinião, você vai ver que não estamos falando besteira, como algum diz que é besteira. Se isso é besteira, isso é o que está vivificando a igreja, vivificando o povo, está trazendo de volta, revigorando uma igreja que não tinha mais sentido de vida, ela está trazendo agora. O profeta disse, olha, isso só pode valer para você quando você deixar a sua própria opinião e considerar os termos bíblicos disso. Eles são o mesmo ser, não é dois deuses, dualista, não importa. Se você viveu com um profeta, se você estava no dia de Paulo, quantas pessoas estavam no dia de Paulo e foram hereges depois, combateram a própria mensagem de Paulo? Aonde está Alexandre, o latoeiro? Aonde estão aqueles homens? Aonde está aquele nos dias de João, que estava combatendo a própria mensagem de João? Caminharam com ele, ouviram o que eles ouviram. A mim não interessa se conviveu com o profeta, se não conviveu, se conheceu ou não conheceu, se conheceu Jesus segundo a carne ou não. O que interessa é quem conhece Jesus segundo a revelação do Espírito e permanece fiel à palavra que ele deixou para nós hoje. E a palavra do profeta é a palavra de Deus. Então diz assim, se você considerar os termos da Bíblia, então você não vai considerar sua própria opinião. Eles são o mesmo ser. Deus é Espírito. Jesus é o corpo em que ele estava velado. Vê, eu disse, como em minha casa, para minha esposa, sou seu marido. E eu tenho uma filha jovem, Rebeca, sou seu pai. E eu tenho um neto, e seu nome é Paul, seu avô, sou seu avô. Sou marido, eu sou pai, e eu sou avô. E minha esposa não tem direito sobre mim como pai ou avô. Ela tem direito sobre mim apenas como marido. E minha filha não tem direito sobre mim como marido ou avô. Ela é minha filha. Vê, contudo, todas essas três pessoas são a mesma pessoa. Por isso, se você deixar a sua opinião, você não vai ver três pessoas da Santíssima Trindade. Você verá um Deus manifestado como Pai,
como Filho, ele é o Espírito Santo, agora incorporando em Jesus, tornando-se visível a nós, tocado pelos nossos próprios sentidos da fé, nós podemos abraçar esse Deus, porque ele foi manifestado em um corpo humano. Aquela pele escondia exatamente o Jeová, o poderoso Deus do Velho Testamento. Deus se transformou, muda a sua forma. Se você notar aqui em Filipenses, é uma escritura que eu havia anotado aqui, eu quero ler para vocês agora. Filipenses, o capítulo 1, versículo 26, diz assim. Os Filipenses 1, 26. Eu anotei aqui, por favor, Colossenses 1, 26. Veja o que Paulo disse aqui, olha. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Profeta Paulo, mostrando que aquele mistério que foi guardado desde os séculos, todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos santos. Veja o que o profeta diz. Agora, Deus se transformou, muda a sua forma. Se você notar aqui em Filipenses, ele diz, não tendo por usurpação, mas tomou a forma de homem. Agora, a palavra grega aí, para essa forma, eu estive dando uma olhada nela ontem, o dia inteiro, tentando pensar profundamente o que ela era, eu encontro, vem com essa palavra eimorfe, né? Eimorfe. Olhando no grego para descobrir o que eimorfe era, eu talvez pronuncie isto errado, mas a razão por que eu soletro é que quando uma fita for liberada, as pessoas estudiosos irão, saber o que eu quero dizer com isto. Ele, quando se deu o eimorfe, isso significa que ele mudou a si mesmo. Ele desceu. A palavra grega aí significa isso. Algo que não podia ser visto, ainda que estivesse ali, e então isto foi mudado e o olho pode captá-lo. Deus queria se fazer visto, desde o princípio. Deus queria se fazer visto. Por isso, quando ele se cumpriu em Jesus, aquilo que ele havia pensado desde antes da fundação do mundo, e quando ele se encarnou, o Emanuel, Deus conosco em Jesus, ali estava a igreja judia, a quem o colocaram para fora. Você sabe que assim como a primeira era, na qual ele se fez carne, aquele povo jogou ele para fora, ou não jogou? Crucificando, blasfemando, ignorando a própria igreja, que deveria dar boas-vindas ao Filho do Homem, Deus em carne, jogou ele para fora. Deus devia para nós, os gentios, uma forma também de se manifestar em carne. Assim como ele fez para aquela igreja no princípio, ele também tinha um propósito, de se revelar a nós nos últimos dias em carne. Por isso, ele já havia prometido nos dias de Abraão, que ele se manifestaria como Filho do Homem, antes do fim. Ele se tornaria carne mais uma vez, cumprindo a promessa que ele voltaria, porque era justo que ele, assim como se deu a conhecer na primeira igreja judia, ele também deveria aparecer na última igreja gentia. E assim como ele foi um profeta para a igreja judia, ele começou a igreja gentílica com um profeta, onde o próprio profeta Paulo disse, coube a Deus revelar o seu Filho em mim, como havia prometido antes de todos os tempos. Assim como na primeira era, o próprio Deus se revelou, o Filho em Paulo, a igreja de Éfeso,
uma promessa de que ele revelaria nos últimos dias a igreja efesiana também em carne humana, porque não seria justo Deus se revelará à primeira igreja e da mesma maneira não se revelará à última, porque ele havia prometido uma igreja alfa e uma igreja ômega. E na igreja alfa ele se revelou em carne. Paulo era o profeta, e um profeta é Deus velado em carne, como estava em Moisés. E na última igreja ômega, ele teria também que se revelar em carne. Paulo disse: eu reconheço que Deus já havia escrito de mim, revelar o seu Filho em mim. Também há uma promessa, para Malaquias 4, Lucas 17:30, que ele também se revelaria em carne, para dar a conhecer a uma igreja ômega. Se você rejeitar isto, você não estaria também na igreja de Paulo. Você não estaria lá, porque o mesmo Deus de Paulo, a mesma coluna de fogo que veio a Paulo no caminho de Damasco, revelou-se para nós, nesses últimos dias, através de um mensageiro profeta, que estava com a coluna de fogo. Rejeitar Paulo, seria rejeitar também esta mensagem. Mas como isso, veja, que a promessa de Deus é que se revelaria, se mostraria para nós. Isso faz com que nós temos os mesmos privilégios que teve a primeira era, sendo revelado agora em um corpo humano. Então ele queria aparecer. E quando ele desceu no monte pôr do sol, o irmão Brana disse que ali era o próprio Jesus. Ali era Jesus. Ali era ele rodeado com 7 anjos, fazendo a sua cabeleira branca, que foi anunciado na revista Life, nos Estados Unidos, no ano de 1963, para todo mundo ver. Ali era Cristo, mas o mundo não viu que era Cristo. Mas o dedo de Deus apontou para aquilo e disse: era Cristo. Ali era Jesus. Quando ele apareceu o seu rosto, ele desapareceu. Agora, quando ele aparece de novo, ele já aparece num corpo humano de um profeta, para cumprir o ministério do Filho do Homem. Em um Filho do Homem, Malaquias 4, versículos 5 e 6, haveria a promessa de um profeta, porque o Filho do Homem só poderia usar a base profética, porque ele era um profeta. E ele usou então a base de Malaquias 4, 5 e 6, e manifestou então o Filho do Homem, em um Filho do Homem, para nos trazer Deus em carne, o Messias, mais uma vez entre nós, com os mesmos sinais de milagres e prodígios, e assim por diante. Então isto é Deus em morfe, Deus se revelando a nós, a única maneira de nós tornarmos filhos e filhas de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Veja bem, como Elias estava em Dotã, veja, o servo não podia ver todos aqueles anjos ali em volta, mas a igreja via. Eliseu podia ver o que estava em volta, porque Eliseu é a noiva, e a noiva tem seus olhos abertos para ver a manifestação do sobrenatural. Então, ali em Dotã, quando Elias, que era Eliseu, estava cercado por aqueles exércitos dos sírios, enquanto Eliseu, a noiva, que era Elias, expressado naquele corpo de Eliseu, podia olhar e ver o sobrenatural, aquele servo, aquelas virginécias que estavam acompanhando a mensagem, acompanhando Eliseu, olhava e não via nada. Como as pessoas estão hoje da mesma maneira. Eles olham para a nuvem e não vê nada na nuvem. Eles olham para a coluna de fogo, não vê nada na coluna de fogo. Mas a noiva, quando ela olha ao seu redor, ela vê os montes fumegando com a presença do sobrenatural, porque os anjos de Deus estão ali. Os anjos de Deus estão manifestados ali. Aos olhos do incrédulo, eles não são vistos. Mas aos olhos dos crentes, filhos de Deus, eles são vistos. Veja, olha esse episódio que nós estamos descrevendo agora. O servo não podia ver todos aqueles anjos ali em volta. E Deus apenas mudou. Não que trouxe os anjos para baixo. Quero que vocês notem isso aqui. Não que Deus trouxe os anjos para baixo,
Mas ele mudou a visão do servo. E ali estavam os montes cheios de anjos, e fogo, e cavalo de fogo, e carro de fogo, e tudo em volta de seu profeta. Veja, ele mudou a visão. A coisa já está ali. Então, todas essas verdades, todas essas profecias, tudo que Deus tem prometido para nós, já está aqui. Mas se Deus não mudar a sua visão, você continuará cego. Você continuará seguindo Elias, seguindo a mensagem, mas cego. Você está vendo só as coisas contrárias. Você ainda tem medo. Você ainda é um covarde. Você não tem coragem de enfrentar, como Eliseu enfrentava os seus inimigos. Dizer, não tenho medo, porque mais são os que estão comigo do que contra mim. Nós estamos vendo hoje um povo medroso. Mas quando Deus abre os seus olhos, como abriu os olhos do servo, ali, nos dias de Elias, nos dias de Eliseu, Geazi, então você acaba o medo. Aí você diz, Deus meu, carro de fogo e seus cavaleiros. Olha, ali, então, é o que Deus está realizando hoje. Por muito tempo nós caminhamos na mensagem de Elias, sem ver o sobrenatural, apenas acompanhando, mas chegou a hora que Deus abriu nossos olhos, o véu caiu de nossos olhos, e agora nós estamos vendo o cumprimento de Malaquias 4, o cumprimento de Lucas 17:30, Lucas 21, Apocalipse 10:7, Apocalipse 10, do 8 ao 11, nós estamos vendo o cumprimento porque o véu caiu dos nossos olhos. Estamos percebendo agora o que Deus realmente está fazendo, falando para nós, porque o véu caiu, então nós podemos dizer, Deus meu, carro de fogo e seus cavaleiros, tudo está a nosso favor. Aí você vê jovens tomando decisões importantes nas suas vidas. Nós vemos moças rebatendo o pecado, rapazes rebatendo o pecado, homens, mulheres, senhoras, anciãos, famílias, tomando posição por Cristo, rejeitando o pecado, porque seus olhos foram abertos e agora ele vê ao seu redor anjos, carro de fogo ao seu redor, revelando a presença do sobrenatural. Então, isso que estou tentando dizer é que esse Deus, que sempre foi, está aqui, mas você nunca podia vê-lo, porque é Deus escondido e revelado em simplicidade. Claro, um homem que morreu num acidente de automóvel, que chocou o seu carro com um motorista bêbado, aquela pele humana desfazendo-se nas ferragens daquele carro. Que horrenda cena foi aquela. Mas enquanto Deus precisou daquela pele para cumprir Lucas 17:30, enquanto Deus precisou esconder em simplicidade debaixo daquela pele, Satanás nunca pôde pôr as mãos naquele homem. Não houve demônios, não houve gigantes, não houve aviões sem combustível, não houve terroristas com seus rifles apontados para ele, que pudessem disparar um míssil, uma bala, para atingir aquele homem. Não houve enfermidade, não houve inferno capaz que pudesse parar aquele homem, enquanto Deus precisava daquele véu de carne para manifestar Lucas 17:30. Mas quando ele terminou a obra, revelou os mistérios, abriu toda a Bíblia, e esse Deus tinha que sair daquele corpo em que ele estava velado, porque agora ele tinha outros corpos para habitar, uma noiva, um povo, onde ele iria se esconder por mais de 50 anos que tem se passado. Deus iria se manifestar, se revelar. Então Deus destruiu aquele corpo, jogou ali na sepultura, onde os vermes iriam destruir. Assim como o diabo pensou que matando Jesus poderia acabar com a igreja, destruir a igreja, mas no terceiro dia se levantou, o diabo também pensou que destruindo o profeta de Malaquias 4, destruindo aquele corpo no qual se manifestou o Filho de Deus, se manifestou o Filho do homem, ele pensou que iria destruir a obra. Pelo contrário, a obra de William Branham, a mensagem do profeta, ela só foi conhecida mundialmente depois da sua morte natural,
depois do seu corpo ir para a sepultura, é que a sua obra maior, que estava escondida dentro daquele corpo, como Filho do Homem manifestado, depois da sua morte, esse evangelho cruzou os mares, cruzou os continentes, cruzou todo o mundo, chegando ao Brasil, à África, à China, até mesmo à Rússia, onde nós temos visto, onde Deus tem entrado. Por quê? Porque aquele vaso que escondia, que estava só nele, era um homem ungido, e só ele, aonde ele ia, ele podia parar a tempestade, ele podia criar esquilo, ele podia levantar um morto, ele podia fazer todas essas coisas, mas quando aquele vaso cumpriu o seu ministério, Deus recolheu ele, o chamou para o descanso. Deus tirou aquela vida que estava ali, e agora distribuiu esta vida em homens e mulheres ao redor do mundo, que continua com o ministério de Malaquias 4. O ministério que estava em Apocalipse 10:7, voou para Apocalipse 10:8, e agora está no mundo inteiro, invadindo as lares, as casas, através da internet, da mensagem, pregando, levando a mensagem, levantando os mortos espirituais. Quantas sepulturas foram abertas nesses últimos dias pela mensagem que está vivendo no coração desse povo. Mensagem, sepultura nacionais, que tiveram que abrir e deixar sair de dentro os eleitos de Deus, a semente predestinada. Sim, meus amados irmãos, para muitos isso é loucura, para nós é o mistério de Deus revelado, para nós é a manifestação do Emanuel mais uma vez, é a chuva temporã e cerúlea mais uma vez, para nós é Cristo mais uma vez, caminhando em dois pés, agora em uma noiva palavra universal, espalhada por todo o mundo. Somos nós, os eleitos da última seara, da última safra, do último tempo, que temos sido responsáveis para carregar esta semente eleita. Eu espero, meu amado irmão, que você tenha sido abençoado nesta noite. Eu espero que você tenha alimentado a sua alma, tenha regozijado com a presença de Deus, com esta palavra, com esta mensagem. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer aos nossos ouvintes e irmãos que participam conosco através da internet. Eu recebi uma cartinha muito bonita aqui do meu irmão. Eu quero ler para os irmãos aqui a carta que nós recebemos essa semana, em gratidão à obra que Deus está fazendo através desse programa. Saudações em Cristo Jesus. É sempre um prazer estar falando com o pastor, seja por telefone ou por e-mail. O nosso maior prazer é estar sempre fisicamente com vocês. Mas devido à distância e circunstâncias, nem sempre podemos estar presentes. A distância de um estado para o outro ficou bem perto, devido a um clique no site Luz do Entardecer. Como no Jardim do Éden, hoje temos uma árvore do bem e do mal, a qual hoje é a internet. Só depende de quem irá usar e como usar. Esse meio de comunicação não deve ser usado para ofender uns aos outros, como temos visto na mensagem. Mas o que tenho visto no site Luz do Entardecer é diferente por alguns acontecimentos que marcaram nossas vidas. Entre eles são a inauguração do novo tabernáculo, o qual estávamos presentes. O testemunho dos irmãos que nos ajuda na caminhada da fé. Reunião da Páscoa, onde comemoramos os 50 anos do jubileu. Os ensinamentos de terças-feiras, que enriquece o lado espiritual. O culto de jovens, aos sábados, tem sido muito abençoado. Deus nos abençoe. Parabéns pelas transmissões, que sempre são excelentes e nos ajudam muito. Irmão Gerson e família. Irmão Gerson Luiz dos Santos e família, né? Gerson e família. De Ferraz de Vasconcelos. Aqui temos também uma mensagem de gratidão. Ele me escreveu dizendo assim: bom dia, meus irmãos. Minha saudação em Cristo Jesus a todos. Venho acompanhando o vosso trabalho via internet e estou maravilhado. Quão grandes verdades me vêm aos ouvidos. Nesse tempo de tanta confusão, acompanhamos o trabalho de Páscoa, foi muito espiritual. Meus agradecimentos, juntamente com minha família, ao pastor Raimundo Maia. Quem escreve é o irmão Luiz Carlos dos Santos.
Que Deus vos abençoe. Se você tem algum agradecimento ao nosso trabalho, ao que estamos fazendo aqui, agradecemos muito a que você possa nos escrever, e isso nos ajuda a continuar lutando sempre por uma transmissão melhor, por uma mensagem melhor, por uma palavra perfeita, sempre para edificar o corpo de Cristo, porque assim fomos chamados para viver sobre esse ministério quíntuplo, para que o povo de Deus possam chegar ao amadurecimento e ao coroamento de Cristo nesses últimos dias. Participaram conosco, nos acompanharam nesta noite de terça-feira, irmão Edson e a irmã Sueli, de Assis Chateaubriand, irmão Guedes e família em Cascavel, a irmã Glessi e família em Colombo, irmão William Kaleber em Curitiba, irmão Manuel em Fazenda Rio Grande, irmão Silvio em Foz do Iguaçu, irmão Jair Alves em Toledo, irmão Davi e família em São José dos Pinhais, a irmã Rutilé e irmão César em São José dos Pinhais, a irmã Fernanda e João Wesley em São José dos Pinhais, irmão Sandro e família em Vera Cruz do Oeste, irmão Aparecido e irmã Zilda em Cosmópolis, São Paulo, irmão Edivaldo e família em Itapevi, a irmã Ivânia em Mogi das Cruzes, irmão José e a irmã Inês em Mogi das Cruzes, em Mogi Guaçu, irmão Josias e família em São Paulo, irmão Jonatas e irmã Talita em Valinhos, a irmã Júlia e Gabriela em Valinhos, a irmã Carla em Belo Horizonte, o irmão Ricardo e a irmã Esther em Belo Horizonte, o irmão Gilson Menezes em Cristina, Minas Gerais, o irmão Lucas em Butiá, no Rio Grande do Sul, a irmã Ada e a irmã Rosane em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, a irmã Margarete Flores em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, o irmão Hélio, a irmã Raquel e o irmão Eliseu em Florianópolis, Santa Catarina, o irmão Ailton e a irmã Ailton e Sara em Santa Catarina, o irmão Eliseu Silva em Joinville, Santa Catarina, irmão Flávio Silveira em Joinville, Santa Catarina, irmão Daniel em São Ludigero, Santa Catarina, o irmão Elifas, Maia e Mônica em Macaé, no Rio de Janeiro, irmão Jorge e família em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Deus vos abençoe. Na próxima terça-feira, às 8h15, com certeza, Deus estará aqui mais uma vez para compartilhar o pão com os nossos ouvintes, sustentadores do nosso programa, através das suas orações, dos seus jejuns. Assim cremos e assim vamos prosseguir adiante. O nosso abraço fraternal a todos vocês que nos acompanharam, a minha esposa na minha casa, minha futura nora também está ali assistindo, e todo o nosso povo, aonde estiver, meus amigos, simpatizantes, colegas de ministério, aonde você estiver, o nosso abraço fraternal, a pessoas de Goiânia, pessoas do estado de Goiás, de São Paulo, de Minas, do Pernambuco, também do Amazonas, tantas pessoas que têm nos escrevido, participam conosco. O nosso abraço fraternal a todos vocês. Tenham uma boa noite, um bom descanso e até o próximo programa das terças às 8h15. E amanhã, aqui, o irmão Joglaí estará ministrando o culto da quarta-feira para os nossos ouvintes. Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.